Nesse vídeo, comentaremos a biografia do missionário Niels Tharenger, de Luciano Stein, editado pela CPAD. O livro contém 160 páginas e o seu preço está atualmente na faixa de R$ 30. Os links onde você poderá encontrá-lo estarão na descrição deste vídeo. O biógrafo, Luciano Stein, é pastor da Assembleia de Deus em Esteio, no Rio Grande do Sul, e foi editor administrativo de educação religiosa no conselho do mesmo estado. É formado em teologia e educação cristã. O livro Niels Tharenger, Um Coração Missionário no Sul do Brasil, trata-se, como já disse, de uma biografia do missionário pentecostal Niels Tharenger e se concentra não só na vida do missionário, mas também na própria história de toda a Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, o livro se divide em 3 partes. A primeira, falando de seu chamado para a obra de Deus e viagem para o Brasil. A segunda, falando de sua instalação em Bagé e no interior do Rio Grande do Sul, fundando igrejas, instituições, bem como evangelizando aqueles povos. E a terceira, em sua chamada para presidir as Assembleias de Deus em todo o estado, na sua capital, Porto Alegre, também como pastor. No fim do livro, há também uma série de fotos de diversos momentos de Niels e sua família aqui no Brasil. Foi nesse período que Niels se casou com Mary, e juntos, em 1946, embarcaram para o Brasil, atendendo seu chamado missionário. No Brasil, foram encaminhados por outros missionários suecos para o Rio Grande do Sul, onde conheceram o casal de missionários veteranos Gustavo e Elisabeth Nordlund, os quais pastoreavam a igreja em Porto Alegre e presidiam todas as igrejas da Assembleia de Deus no estado. Logo que aprendeu português, Niels e sua família se instalaram em Bagé e daí em diante passaram a evangelizar a pé e de bicicleta, fazendo reuniões diárias em sua própria casa, que logo passou para o antigo salão desativado, que comportava 350 pessoas aproximadamente. Muitos se converteram em Bagé e logo a primeira igreja foi construída e fundada. Niels estendeu o trabalho missionário até as cidades do interior, evangelizando, ganhando almas e fundando igrejas. Durante esse período, eram comuns manifestações espirituais, como curas, milagres e dons, de forma que muitos vinham a Cristo. Dentre os diversos milagres, destacam-se a cura de uma menina surda chamada Gladys durante a escola dominical, a cura de um homem cego de nascença e a cura de um homem à beira da morte após a oração de Niels. Por causa de dificuldades na igreja da capital e do seu estado de saúde, os antigos missionários Gustavo e Elisabeth Nordlund tiveram que retornar à Suécia e deixar a presidência da igreja. E no mesmo ano, Niels assumiu o lugar dos missionários, pastoreando a igreja de Porto Alegre e presidindo todas as Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Nesse período, além dos trabalhos já realizados pelo casal, Niels organizou cruzadas ao ar livre, evangelização por programas de rádio, panfletos e jornais. Fundou lares para desabrigados, casas de abrigo para crianças órfãs e pobres, abrigos para doentes, além de um instituto bíblico do estado. Niels preparou e formou diversos outros obreiros e os enviou para todos os lugares ainda não alcançados e até mesmo para os países vizinhos da América do Sul. Niels fundou e presidiu a primeira convenção do estado. Fez viagens e visitas missionárias para diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Índia e diversos países da Europa, divulgando o trabalho missionário no Brasil. Sem sombra de dúvida, Niels Tharenger foi o pastor que mais batizou novos convertidos no Rio Grande do Sul em todo o século XX, que chegaram a um número incontável. Era comum o batismo de centenas de fiéis nas represas das cidades. No tempo em que Niels Tharenger pastoreou a igreja de Porto Alegre, houve um grande despertamento espiritual e milhares vieram a Cristo. Além de tudo isso, Niels era conhecido por ser um leitor assíduo das Escrituras e um homem de cultura elevada. Dificilmente alguém o enfrentava em um debate. Niels escreveu 3 livros em sueco, os quais infelizmente ainda não foram traduzidos para o português, um deles relatando a obra missionária no Brasil. No final de sua vida, Niels desenvolveu tantos trabalhos de caráter social que foi condecorado e homenageado pelo município e pelo estado. Niels também recebeu um título estrangeiro de doutor honoris causa. Somente a eternidade revelará o que os Tharenger fizeram pelo sul do Brasil. Ao terminar de relatar sua história para o biógrafo, Niels concluiu:
Eu me considero apenas um homem que tem estado ao lado dos gaúchos, ajudando um pouco aqui e um pouco ali, dando um glória a Deus e um aleluia. O importante de tudo que fiz é que Cristo tenha sido glorificado e que nenhuma carne fique inchada. Essa é a nossa indicação de leitura, o livro Nils Taranger, Um Coração Missionário no Sul do Brasil. Que você possa adquiri-lo e desfrutar de uma boa leitura. Amém.